Olá, sou Luciana Sobral. Nós vamos aprender hoje a nossa bolsa Lucy. Vou dar início com vocês pelo corte do molde, pela estruturação do molde, né? Para deixar um molde bem legal para nós trabalharmos. E depois seguimos com o corte na matéria-prima e costura. Vem comigo. Bom, vamos lá começar. Aqui, tô com o molde impresso. Deu essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que essa, na de vocês, vai ter uma capa bonitinha com algumas informações. Você vai descartar a capa na hora da montagem e vai iniciar, vai prestar atenção. Olha só como vem aqui, ó. Vem aqui, ó, a sequência, tá vendo? Do molde. Então, 1.1, essa daqui, tudo que tiver 1 é da primeira fileira, entendeu? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.4. E aí a gente vai fazer assim, ó. Olha só, 1.1, 1.2, e aí eu já mostro pra vocês como nós vamos fazer com a margem. Tem uma margem aqui pra dar certinho, pra bater certinho as medidas. Então, olha só, vai ficar assim. Aí, eu vou colocando aqui pro lado, assim, e aí 3, e aí 4. Então, 4. E aí, o 2.4 é onde? Na segunda fileira, na segunda fileira, abaixo do 4, entendeu? Então, vai seguir assim. Esse só tem esses, e aí segue todos os moldes que vocês comprarem aí da nossa plataforma, tá ok? Então, eu vou aqui montar pra vocês. Nós vamos fazer o seguinte, pra dar certinho, tá vendo, ó? Aqui, ela tá vindo, vem com uma margem, tá vendo? Uma margem da folha de sulfite. E aí, eu faço sempre assim, isso é eu que faço. A primeira, eu deixo a margem toda. A segunda folha, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essa margem aqui, ó. Pra o quê? Para as medidas baterem certinho. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Você pode cortar com tesoura ou utilizar o estilete, igual eu estou fazendo aqui. Deixa eu aumentar o... Então, ó, eu retirei aqui a margem. Ó lá, a margem da folha sulfite eu retirei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, ó. Olha só, gente. Tá vendo como ficou certinho aqui? Emenda com emenda. É muito importante isso acontecer. Vou pegar aqui um filetinho de cola. Eu vou utilizar cola, mas você pode utilizar Durex. Eu prefiro... Eu confesso que eu prefiro Durex. Coloco Durex aqui em cima, que acho que fica mais... Mas a cola também, se você souber trabalhar com ela, tá bom. Aí aqui, ó, eu vou tirar... É o 2. Tirar dessa parte. Deixa eu botar aqui na cabeça aqui, que é mais fácil de utilizar o estilete. E aí, vamos lá. Ó. Apesar que não precisa emendar, porque neste caso aqui não tem emenda de couso. Então, o que eu vou fazer? Não vou nem colar. E agora a gente vai pro próximo. E aí, sempre assim, entendeu? Você tira uma margem de um e o outro fica. Pra dar certo, se você tirar a margem dos dois, vai ficar um pouco mais difícil de você emendar e não tem como passar cola. Né? Eu passo cola aqui, ó, na margem da folha sulfite, não é em cima da figura. Você vai ver aí que vai aparecer aí uma linha pontilhada em toda a folha sulfite. É a margem da folha sulfite, não é a margem do molde. Então, ó, olha só. Certinho. Que perfeito. E aí, agora aqui embaixo, eu vou retirar esse. Passo cola aqui. Não precisa muita cola não, gente. E vamos para cá. Olha só, gente. Nossa, eu amo quando bate o molde assim. Aí no seu molde, quando você imprimir, isso aqui é caso você imprima em tamanho A4, que é folha de sulfite comum. Se você for imprimir na plotter, aí se você tiver próximo de você aí uma impressão plotter, você nem precisa fazer isso, a impressão você vai sair inteira, né? Você não precisa emendar. Mas vai sair um quadradinho pra você conferir se o tamanho do seu molde tá certo, tá bom? Se não teve nenhuma alteração na hora da impressão, porque essa configuração da impressora pode alterar. Então eu vou tirar aqui uma parte do papel pardo, vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, papel pardo. Um papel pardo. E aí eu pego a tesoura aqui, ó, tchuc, tchuc, tchuc. Você pode colar, gente, eu fiz muito se você tiver caixa de papelão, sabe? Ele fica, inclusive, muito mais estruturado do que o papel pardo. O outro também material legal é o recouro, também é legal pra você estruturar o recouro. É que eu não tenho recouro aqui, mas olha só. Esse é o recouro. Esse é um dos, esse aqui eu acho que é 0.3. Esse é bem durinho, tem uns recouro mais fininho, mas esse aqui pra fazer molde é excelente. Então vamos lá, vamos passar a cola. Aqui não tem segredo, tá? Taca a cola em tudo.
tá? Tô ensinando aí pra quem quer tornar um pouco mais profissional a sua prática de costura. Pronto. Aqui foi, aqui vamos lá, é só a gente cortar, não tem segredo. Cortando, cortando, cortando. Tá aqui, nosso molde. Eu vou lá mostrar pra vocês, apresentar pra vocês. Esse aqui, 2 vezes a estrutura, é frente e costas. Esse é o bolso, uma vez cada um. Aí esse aqui, ó, é frente e costas, é tecido principal e forro. E aí a estrutura, ó, você vê que a estrutura sempre tem a margem de costura, ó. Tá vendo a estrutura, gente? Tá vendo? Então, o nosso molde já tem margem de costura. Aqui é o fole, é o fundo da bolsa e as laterais, uma vez a estrutura. Uma vez a estrutura. E aí aqui é tecido principal e forro, uma vez também, é o nosso fole. Aqui a vista do zíper, né, a parte de cima da bolsa. Duas vezes tecido principal e forro. Este aqui é a estrutura do nosso forro, certo? Então, 2 vezes. E aqui vai assim, ó. Olha lá. Tá certinho aqui dentro. Entendeu? Certinho. E aí aqui é a nossa alcinha de mão, é a nossa alça de mão, né? Aqui vai em cima da bolsa, assim, ó. Aqui é a margem de costura, né? Que a gente faz assim, a gente dobra, que é o acabamento, tá? E aí aqui é a estrutura da alcinha. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós colocamos aqui, certo? E fazemos isso e dobramos pra dentro. Enfim, eu mostro certinho no vídeo. E aí na frente, na nossa capa, vai estar lá especificando quais os tipos de estrutura que você pode usar, que dá pra usar, entendeu? A nossa alcinha de mão, qual a estrutura melhor, o que eu utilizo, então eu vou dar algumas dicas lá. É importante vocês lerem a capa, né, a parte da frente do nosso PDF do molde. Então tá aqui pra vocês. E aí agora nós vamos partir para o corte do tecido. Material necessário pra gente fazer a nossa bolsa Lucy. Primeiro, eu uso pra estruturar a alcinha de mão PET. Desculpa o barulho. Vou ensinar pra vocês como é que corta. Mas vocês podem usar também recouro e EVA também funciona, mas eu gosto de usar PET, dá uma estruturação melhor. Vou usar o tricoline para forro, escolhi um tricoline bem bonito para dar para ficar uma bolsa bem bonita por dentro. A nossa alça vai ser essa, uma alça cetinada. Eu estou usando este molde, para uma bolsa com alça de 3 centímetros de largura, tá? 1,40 m aproximadamente de alça. E aí aqui nós temos os zíperes, que é para abertura da bolsa. Nós temos 27 centímetros, eu tô usando esse zíper aqui de metal, mas pode ser o outro zíper tradicional. Deixa eu mostrar. Pode ser esse zíper tradicional aqui, sabe? Diz tamanho 5, se eu não me engano, é tradicional. E aí, para esta bolsa, tem um bolso externo e o bolso de cima, 2 zíperes, 2 carrinhos, né?
2 mosquetão, eu tô usando o prata, um regulador e duas meias argolas, que vai um de cada lado da bolsa. Essa meia argola é de 2 centímetros. Então, o porta-alça aqui, a gente vai deixar com 2 centímetros. Se você usar uma meia argola maior, o seu porta-alça vai ser mais largo. Então, não utilize do nosso molde. E aí, aqui, para esta bolsa, eu vou utilizar o jeans. O jeans, para estruturar, vou utilizar o TNT de gramatura, se não me engano, é 150 ou é 180. Para ela ficar uma bolsa estruturada. Este molde, do jeito que vai ficar. Então, se você quer uma bolsa bem estruturada, é deste jeito. E aí, você pode, já não tem um jeans. Um tecido sarjado, um tecido mais pesado, né? Como se diz. E por dentro, para esta bolsa, eu vou utilizar um bolso. Aqui a gente reutiliza o jeans. Então, eu peguei aqui, ó, um bolso. Pra gente colocar um bolso interno. Mas você pode tirar também do forro. Pra fazer do forro, eu posso ensinar isso pra vocês também. Então, é isso. Vamos preparar a nossa bolsa. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, já separei os moldes. Vou prestar atenção que tem molde que é só a estrutura. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Então, esse aqui, eu gosto, como eu utilizo o tecido, eu vou riscar primeiro pra depois cortar. Se você utiliza outro tipo de material, como couro, couro, outro tipo, aí você corta com estilete, né, direto. Então, eu costumo fazer isso. Eu marco primeiro no tecido e depois corto. Se você comprou aí o seu kit já pronto pra costurar, pula essa parte, que é já mais fácil, né? Então, aqui eu tô marcando, a parte do zíper, né? É a vista do zíper, então são 2, marquei 2, aí eu reservo aqui, porque vai faltar o fio, né? Esse aqui são os... se a gente presta atenção também, no sentido do fio, tá? Do tecido. Esse aqui é a parte do porta-alça lateral. São 2 também. Vou cortar aqui 2. Pronto, pega a tesoura. E já sai cortando. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A auréola, então aqui é a auréola do tecido. Então o fio do tecido, esse aqui é assim, certo? Em pé. Inclusive tá de ponta cabeça, aí você tem a estampa. Então, peguei certo agora pra mim. Isso mesmo, entendeu? Aí agora eu vou cortar o nosso forro. Como é forro, tecido é fino, eu vou cortar dobrado as partes que tem 2 vezes. Tecido grosso, não recomendo fazer isso, tá? Cortar tecido mais grosso, mais pesado, corta um de cada vez. Tecido fino, você pode fazer isso aqui. Eu coloco o alfinete embaixo depois pra não escorregar, sabe?
vai colocar o molde em cima aqui, vai ficar mais fácil. Consigo até você prender o molde com durex. Esse aqui, ele ficou assim, porque eu tô sem molde aqui. Eu estou sem molde aqui, mas eu cortei com estilete. Eu cortei com estilete, mas você pode cortar, ó, com uma tesoura. Mas a tese para uma tesoura é que você não corte tecido, porque ela vai perder o corte. Então você pega o molde e coloca aí em cima. E essa alça, ela vai ficar assim, ó. Olha, tá vendo? É que aqui a nossa ateliê, nós reaproveitamos os materiais. E, meu, dá super certo, vocês vão ver. Vamos lá. Ah, falta um pedacinho, né, de tecido também. Olha só, que eu vou ensinar vocês. Ela fica assim, né? A nossa alça fica assim. Esqueci. Vamos lá para a parte da cola. Eu utilizo esta cola, que é uma cola de contato, essa, ou essa cola de silicone líquida. Ela também dá um resultado bom, tá? Essa cola de silicone líquida não precisa passar dos dois lados. A cola de contato precisa, é um pouquinho mais chatinha de utilizar a cola de contato. Mas essa aqui também, ela é bem mais acessível. Essa dá um acabamento profissional, né? Pra quem quer aí vender suas bolsas, dá um acabamento profissional. Ela é bem legal. E dá pra utilizar num tecido também. É que aqui, gente, acabou. E aí eu vou utilizar essa aqui. Que também não tá, não fica, dá o mesmo acabamento, viu, gente? Ela só modifica a maneira de usar. Eu faço dessa maneira também, quando eu vou utilizar a cola de contato. Eu boto o paninho aqui, na verdade aqui, venho com o elastiquinho, pra ela poder se espalhar melhor, né, do que o bico. É o que, né, quanto mais uniforme a cola espalhar no tecido, melhor. Aí ela não fica manchado. Não pode ficar manchado, aí a peça fica feia. Com o tempo, a gente vai conseguindo um acabamento melhor, né, com a prática. Minhas primeiras bolsas com cola de contato, com essa cola aqui também, ficaram horrorosas. Mas a gente vai pegando a prática. Então, aqui, ó, como não precisa passar dos dois lados, passa só se for utilizar a cola do artesão de silicone líquida, você passa só na estrutura. Então, ó, tá vendo? Não precisa, eu coloquei um paninho de tricoline fininho e vou espalhando aqui. Eu coloquei o lado avesso do TNT e vou espalhando. Como ela é transparente, o TNT, espalhou bem. Já vem aqui e cola, meu amigo. Espalha. Ela é geladinha. Espalha bastante assim. Olha lá como fica. Tá vendo? Sem manchas. Tá vendo? Esse é o importante. Olha só como ela fica durinha, tá vendo o tecido? Ó, mole. Ó, tá vendo? Ela dá uma estrutura boa. A cola de contato, ela dá uma estrutura, depois que ela seca, ela deixa a peça bem mais dura. Mas essa também, ela é muito boa. Minhas últimas bolsas eu fiz com ela. A cola de contato é muito mais nociva do que essa. E nós estamos com um bebê aqui, né? Então, a gente teve que mudar um pouquinho as coisas aqui. Mas ela entrega o mesmo acabamento, porque ela funcionou nesse quesito do paninho, sabe? Da nossa preocupação. Porque senão, peça marcada não é legal. Olha só. Igualzinho. Passa bastante nas vezes. Bastante não, a gente passa em todos. Não deixa o buraquinho sem cola. Porque senão forma ar. E aí, é onde fica engrunhada a peça. A cola de contato é a mesma coisa. Você tem que passar em toda a superfície que você vai colar
a outra parte. Se deixar uma partezinha assim, vai ficar com ar, vai ficar um feio, não vai ficar lisinha, sabe? A peça, olha só. Fica lisinha assim, ó. Sem ar nenhum. O acabamento fica bem legal. Você faz isso. Essa é mais rápida, né, de utilizar. Cola de contato, você tem que esperar secar um pouquinho. Pra você unir as partes. Aqui, frente e costas. Já temos. Agora nós vamos... Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, né? Mas o TNT, ela tem uma parte mais crespa e uma parte mais lisinha. Passa a cola na parte mais lisinha, que você utiliza menos cola. Que essa parte aqui, ela suga. Aqui não. E é muito mais fácil de deslizar, né? Então eu acho que ela dá vez do TNT. Prontinho. Gente, depois que nós colarmos tudo aqui, nós vamos verificar o molde pra ver se não esticou. Principalmente se você for trabalhar com jeans, eu não aconselho jeans com muito elastano. Por exemplo, esse aqui tem, acho que ele tem um pouquinho de elasticidade, né? E aí eu já tô vendo aqui, ó, que ele tá meio que enviesando, a sensação que esse aqui esticou. Então a gente sempre passa o molde depois, que cola a estrutura. Pra verificar mesmo se não houve nenhuma mudança depois da cola, porque acontece, viu? E aí na hora de fechar a bolsa, não vai bater o molde. Terminando já a parte de colagem da nossa bolsa Lucy. Em breve aí virão outros moldes para vocês se deliciarem. E você também pode adquirir, né, aí o nosso curso, que você vai receber o molde já pronto, ou você pode adquirir aquela parte, o kit inteiro, que vem com forro, com parte principal, com TNT, com a estrutura, com todo o material já, só costurar, cortar e costurar. Legal, né? Pra facilitar aí a sua vida. Você que vai comprar bolsa, que quer a bolsa pra você, pra uso pessoal, né? É isso. Vamos passar agora no molde pra gente verificar. Então você vai pegar o molde. Olha só, esse aqui. Ó, umas beirinhas ali. Eu vou cortar, vou ver se aqui se não cortar não funciona. Eu preciso... Minha lâmina não tá tão boa. Então, ó, verificando aqui. Deixa eu pegar a beiradinha aqui. Tá desdobrada. Verificando aqui ficou uma beira. Eu não cortei com o cortador no início, gente, porque o meu cortador não tá muito... a lâmina tá um pouco cega, ia demorar muito. Então, mas agora, pra conferir, é bem melhor. Vamos pegar esse aqui, ó. Falei que a sensação que tinha tecido, ó lá, ele deu uma esticadinha. Então, verifique aí, se você utilizar aí massaja, dá uma verificada depois no molde. Se ele não esticou depois que você fez a colagem, tem tecido que costuma aí dar uma esticada. Aí não tem problema não, isso aqui. Neste caso, não tem problema. Vamos ver até os círculos, olha só. Deu uma aumentadinha. Tá vendo como a minha lâmina não tá legal? Vai uma lâmina melhor. Uma lâmina nova, né? Não sei se tem. Pra nível intermediário, tá, gente? Porque, rapaz, um negócio difícil é quando você tá no início aprendendo costura e costurar círculo. Você desdenha da dificuldade, mas minha amiga, se eu te mostrar minha primeira bolsa que eu fiz, meu Deus do céu. Isso aqui tá tudo prontinho. Agora nós vamos para a máquina. Vamos lá. Sua máquina preparada aí para costurar, vamos dar início. Eu vou começar aqui, gente, com a alça de mão. Então, ó, eu pego o pet, né? E vou encapar aqui com o jeans. Então, eu vou fazer assim, ó. É um pouquinho difícil aqui,
assim, ó. Eu vou passar 2 costuras nesse pet. Parece que eu vou ter que aumentar. Tem que ser de 1 centímetro. E aí, agora sim. Aí, ó, você vai deixar aqui na ponta, você vai deixar a distância de mais ou menos, um dedo. Um dedo. Então, você vai pegar o tecido, vai marcar aqui um dedo e vai colocar o pet, tá? Por conta do acabamento. Vocês vão ver depois na hora de colocar isso na peça. Então, a gente vai aqui, ó. Agora deu certo. O pet tá no meio, tá aqui, ó. Eu dobrei o tecido no meio. Aqui tá o pet, ó. Tá vendo? Dobrei aqui o tecido. E aí, aqui eu vou fazer assim, ó. Para dentro. E ó. E assim. E aí, eu vou e faço uma costura aqui, de fora a fora. Beleza? Aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente já pode fazer assim. Vamos já colocar o acabamento aqui. Fica bem mais fácil lá. Quando for colocar, olha só. Que bonito que ficou. Fica mais bonito. Ou não. Coloca na bolsa. Aí você vê aí qual a facilidade sua. Eu prefiro colocar, finalizar na bolsa. Vamos lá, aqui. E eu vou costurar de fora a fora. Beleza? Vou minha linha. Então, nossa alça de mão fica. Olha, gente. Eu passei já a costura dos 2 lados. Já passei a costura dos 2 lados. Rebatida. Você deixa com mais ou menos 25 centímetros se esticar a sua peça. Tá? Então é isso. Essa é a sua alça de mão. O acabamento dela vai ficar assim. Deixa eu vai dobrar. Vai ficar assim. Beleza? Então, reserva aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui na sequência o nosso bolso externo. O zíper do bolso. Eu vou verificar qual o lado desse zíper que eu esqueço. Eu nunca sei. Deixa eu ser quando eu encaixo o carrinho. Não deu certo. Pega aí o seu zíper no lugar certo. Posiciona ele
assim, peça principal, aqui é a frente do zíper, esta é a frente do zíper, com frente da peça principal, tecido principal. E aí, você vai pegar o seu forro do lado avesso. Então, fica assim, forro, zíper e peça principal. E vai costurar, vai passar uma costura nos 3 juntos. Aqui, ó. Depois você vai desvirar. Essa aqui é o lado de dentro do zíper, né? Que aqui é o forro, se bem que ele fica bem bonito. Dependendo do seu forro, dá pra colocar por fora, mas essa bolsa vai ficar toda jeans. E aqui é o lado de fora do zíper. E aí, a gente vai passar uma costura aqui. Vai rebater. Olha lá. Não dá nem pra enxergar direito, né? Mas, ó. Gente, olha aqui. Aqui é a nossa costura. Aqui é a nossa frente. Eu coloquei uma linha que é bem clarinha, então ela não vai aparecer tanto. Mas ela fica bem na beirinha. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai reservar. Na verdade, não vamos reservar. Vamos pegar agora a frente da nossa bolsa. Deixa eu escolher aqui a frente. Frente da bolsa, com o bolso na frente. E aí, nós vamos fazer agora a parte do bolso externo. Vou ensinar pra vocês. Deixa eu aproximar mais aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou aqui encaixar direitinho. Aqui, ó. Encaixei direitinho. Aqui, ó. Então, ó. Tá vendo? Direitinho aqui. Sem sobrar e nem faltar nada. E aí, você vai vir aqui e vai marcar o final do zíper. Faça uma marcação assim. Faz uma marcaçãozinha no meio. E aqui. Eu faço assim porque esse zíper não tem acabamento. Mas você pode colocar um viés, se quiser. Fica mais fácil. Então, a gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai passar pra cima. Passou pra cima, aqui, você vai pegar essa partezinha aqui e vai encaixar, olha só. Eu dobrei aqui, ó. Lá naquela marcaçãozinha, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí, você vem aqui e deixa aqui pra não ficar torto, presta atenção. Assim, isso. Marcou, você desce. E aí, vai vir e vai passar uma costura aqui na máquina. Dá um pé de máquina certinho. E olha só. Costurou. Dá um pé de máquina certinho, gente. Vai pegar aqui e vai, ó, passar pra cá. Eu ainda
caso esse zíper aqui, ele é um pouco mais estreito, acabou subindo um pouco, mas isso aqui eu corrijo agora no molde. Então, mas o seu vai dar certinho. E aí, aqui, ó, aqui nessa hora aqui, eu já venho como carrinho. Porque aqui eu já vou ter que fazer uma costura de segurança. Um carrinho aqui. Aconselho você deixar... Esqueci. Deixa eu falar isso pra vocês, pra ficar mais fácil. Deixa assim, ó, despontadinho. E aí aqui, ele acaba entrando com um pouquinho mais de facilidade. Isso aí. Eu vou dar uma esticadinha aqui e vou rebater agora. Vamos lá. Costura de segurança aqui. Cuidado aqui, né? Esse zíper aqui, se você usar o zíper de metal, tem um pouco de cuidado aqui, pra não... Tem muito cuidado pra não quebrar a agulha no zíper de metal. Eu vou tentar aqui fazer um negócio, gente, se você for usar o zíper de metal. E aí, agora aqui, ó, você vem aqui e... refila, né? Refila aqui, ó. Caraminha. Refila. Aqui. Meu zíper é de metal, então eu vou bem devagarinho pra não correr o risco de quebrar a agulha. E já refila. Depois que refilou, o meu aqui não tá marcado, mas no seu molde tem, tá? Marcado o meio da peça. E aí, você vai conferir se o meio tá certinho. E vai dar o piquezinho no meio da peça, porque já fica de referência pra nós, fecharmos a peça. Então, já tá pronto aqui um lado. Piquezinho, piquezinho. Tá vendo? Pra marcar o meio. Então, um lado já tá pronto. Agora, as costas. Nós já vamos pegar aqui o molde redondo. Vamos pegar o bolso das costas. Se você for fazer o bolso das costas com o próprio tecido,
Você pode cortar... Você pode cortar o mesmo tamanho desse bolso aqui, ó, de fora, pra colocar dentro, tá? E aí você corta um tecido duplo, você corta mais fininho. Se você for colocar só a sarja ou o jeans, você não precisa colocar forro. Faz só um acabamentozinho na beirinha, né? Na ponta aqui. Que esse bolso de dentro não vai zíper. Ou você coloca um viezinho, tá? Pra fazer o acabamento. Eu vou utilizar o bolso da própria calça. Então, eu aqui... Coloco o bolso aqui no meio da peça, né? E vou colocar, costurar aqui. Depois que você costurou o bolso, primeiro no forro, você vai pegar as costas, o redondo das costas. O interessante é já marcar o piquezinho do meio e vai colocar aqui. Vai colocar aqui e vai costurar. Vai fazer uma costura de segurança. Não, filha! Esther, não pode mexer. O que tu queria, né? É. Tudo que você queria. Tá segurando com a mamãe? É. Não mexe, bebê. Não mexe, tá? É, tu tá se vendo lá? Tu tá se vendo? Tchim. Refila. Deu uma escapadinha aqui, mas não tem problema. Isso aqui é só uma costura de segurança. Dá um piquezinho no meio da peça. Olha só que legal, ela acabou ficando um pouquinho maior, porque a gente... Ótimo. Pronto. Então, ó, essas são as costas do lado de dentro e do lado de fora. Então, frente e costas está pronto. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os porta-alça de fora. Aqui, o porta-alça, você vai fazer o seguinte, ó.
dobra, dobra. E depois mais uma vez. Filha, filha, ó. Você dobra, dobra. E passa uma costura de cada lado. Antes disso, você vai conferir se tá aí batendo com sua meia argola. Ô, Jesus amado. Cadê? Aqui, ó. Aí você pega assim, ó. E... ó, tá certinho, tá vendo? Não pode, filha, tá vendo? Deu certinho aqui. Então, é isso. Vamos lá costurar, então. Filha. Não é pra jogar no chão, Esther. Ai, Jesus. Calma, filha. Daqui a pouco. Assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Ah, Luciana, tá sem acabamento. Nesse caso, não tem necessidade. Porque a gente vai fazer... não, filha. Jesus. Vai ficar assim. Não mexa no celular. Nossa. Reserva. Deixa reservado. Que agora nós vamos fazer o quê? Ai, a parte do zíper. Zíper vai seguir a mesma lógica do bolso. Então, uma parte aqui do zíper. Aqui, ó. Você vai colocar o zíper frente com frente, o zíper. Depois você vai pegar o avesso. O avesso do seu forro. Então, ó. Coloco os 3 aqui. Eu sempre... não, filha! Eu sempre vou deixar aqui, o zíper já tá cortado já numa tamanho maior, pra passar aqui um pouco, tá vendo? Então é isso. Vamos lá pra máquina. Gente, se nós vamos conseguir terminar essa bolsa hoje, eu não sei, com essa fulaninha aqui abençoada, né, filha? Tu tá ajudando a mamãe? Né? Tu tá ajudando a mamãe? Costura, faça uma costura reta. Eu estou com um carrinho que ele é estreito, então ele cabe. Mas se o seu carrinho for daquele largo, você tem que trocar por um carrinho de zíper. Você vai sempre arrumando pra ver se o zíper não tá torto. Sempre deixa bem certinho. Não, pode mexer.
Não. E agora aqui, nós vamos fazer o quê? Rebater a costura. Olha só. Rebate a costura. Passa uma costurinha aqui. Quer descer? Quer descer nada. Vamos descer? Não. Não. Tu quer descer? Não dá pra colocar os dois pés pro lado de cá, filha. Ó lá, ó. Mamãe costurando. Faça uma costura bem rente. Pra ficar um acabamento bem bonito. E você só vai adquirindo isso com o tempo. Faz a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, avesso com frente do zíper, aqui ó, frente com frente no caso, né? Frente com frente. Ai, você não pode cortar isso. Pega o forro aqui, põe do outro lado e eu gosto de costurar sempre pro lado do forro. Então, a gente acerta aqui bonitinho aqui. Aqui. Põe aqui o forro. E simbora, Brasil. Não, Eti não. Eti não pode. Eti não pode. Ai, hoje tá difícil aqui, mas nós vai terminar. E cuida mais um pouco. Bota essa perna pra cá. Vamos rebater a costura agora, depois a gente refila. Rebatendo a costura. E olha que legal que a gente já vai fazer agora. Que já vai, na verdade tem que colocar o zíper. Vamos colocar o zíper já? Cadê o zíper daqui? Achou. Ai. Vida real, hein, gente? Aqui. Aí eu já vou colocar aqui que tá abertinho. Dê isso aqui. Aqui. Mais um. Vou pegar agora aqui o carrinho. Bebê ligeira, nunca vi. Eu pisco, ela já tá com o negócio na mão. Pronto. Tem que ter cuidado aqui pro carrinho entrar certinho, pra não ficar torto. Vamos lá agora rebater a costura. Aqui, ó. Faço mais uma costurinha aqui. E aí, aqui a gente já vai, ó, aproveitar e pregar isso. Não! Olha a mamãe costurar aqui. Fica de um lado só. Ai, amado. Senhor Jesus. Esse o quê, menina? Aqui, ó.
filha. Você já pega aqui, já vira pra fazer o quê? Pra fazer a costura de segurança. E aí você já vai pregar o porta-alça lá lateral.